É o seguinte, eu estava esperando, eu estou aqui sexta-feira à noite, num dia de recreação meu, jogando um Texas Hold'em aqui no H2 em São Paulo. E estava esperando o intervalo do campeonato, do torneio, para poder dar minha opinião sobre esse vídeo aí do pastor Silas Malafaia. Primeiro, então vamos falar sobre um aspecto histórico religioso, sobre o aspecto político e vamos falar sobre o aspecto econômico disso tudo, né? O primeiro ponto importante para dizer é o seguinte: todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro, não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, mas já sabia que eu ia enfrentar alguns dissabores com o Bolsonaro, porque eu sabia já que ele não era uma pessoa 100% preparada ou altamente qualificada e preparada para assumir o posto de presidente do Brasil. Mas ele era, na minha opinião, a nossa alternativa. E eu vou continuar apoiando o Bolsonaro. Só de ter visto, por exemplo, ontem ou anteontem, essa semana no Congresso, na Câmara, a postura do ministro Paulo Guedes frente àquele pessoal, aqueles deputados, já acredito que já tenha valido o meu voto. Só de ver a atuação do ministro Paulo Guedes e a atuação do ministro Moro, eu já fico satisfeito com esse governo e tenho certeza absoluta que esse governo tem tudo para melhorar esse país. Então, quero deixar claro aqui que continuo acreditando que eu fiz a escolha correta. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao aspecto histórico, o pastor Silas fez um outro vídeo, escreveu, se não me engano, no Twitter, aquilo que eu entendo que é um grande equívoco. O que ele disse? Que teria sido fundada Jerusalém por Davi, pelo rei Davi. Isso é um equívoco muito grande. O próprio Pentateuco, a própria Torá, o próprio Antigo Testamento bíblico, que é a Bíblia judia, e as tradições judaicas dizem o seguinte: que quem fundou Jerusalém foi Sem, S-E-M. Quem que foi Sem? Sem foi filho de Noé. E os dois, por sua vez, ascendentes diretos de Abraão, que foi quem? Abraão foi o patriarca dos hebreus e o patriarca do povo árabe, na medida em que Abraão teve um filho com Sara chamado Isaac, e a geração de Isaac, segundo a Bíblia, é a geração do povo hebreu, e Abraão teve um filho também com uma outra mulher chamada Agar, cujo filho se chamava Ismael, e a geração decorrente de Ismael seria a origem do povo árabe. Portanto, a análise que se tem é a seguinte, aliás, só um parêntese, por que quando se fala que o povo hebreu é semita, que eles gostam muito de falar de antissemitismo, por que existe essa expressão? Vem exatamente do nome Sem, S-E-M, e sendo os hebreus semitas, os árabes também são semitas. Então, se existe um antissemitismo, esse antissemitismo ele é contra o povo hebreu e contra o povo árabe. Por que eu falo hebreu? Porque a gente sabe que judaísmo não é religião. Desculpa, não é povo. O judeu, na verdade, o judeu é um religioso. O judaísmo é uma religião. Assim como tem o cristianismo e o islamismo. E existe uma confusão muito grande, proposital, para se dizer que o judeu seria um povo. E judeu, na verdade, não é povo. O judaísmo é uma religião. Não existe um povo cristão, não existe um povo muçulmano, né? Para se ter uma ideia, muita gente acha que todos os árabes são muçulmanos. Isso é um erro grave. 60% dos muçulmanos do mundo estão na Indonésia, que é um povo asiático, um povo muito parecido, com os olhos rasgados, que não tem nada de árabe. Absolutamente nada de árabe. Então existe uma ignorância muito grande com relação às religiões, principalmente as religiões monoteístas. E essa ignorância, ela é disseminada por muita gente que tem interesse nessa ignorância. Então esse é o primeiro ponto. Jerusalém foi fundada por Sem. Se ela foi fundada por Sem, ela foi fundada por um ancestral comum do povo árabe e do povo hebreu. Ponto final. Com relação à questão política e econômica, eu sou extremamente favorável que o governo brasileiro tenha ótimo relacionamento com Israel. Porque, afinal de contas, em razão do dinheiro norte-americano, Israel desenvolveu e desenvolve inúmeras tecnologias, e isso é inegável.
e tecnologias de ponta e que são muito importantes para o Brasil. Uma delas, citadas pelo pastor Silas Malafaia, diz respeito à questão de se fazer brotar tudo o que se pensa em terreno árido, como é no deserto do Negev. Isso é extremamente importante para o Brasil, ninguém nega isso. E eu acho muito bom que o Brasil tenha esse tipo de relação mais próxima com Israel. Só que o que eu acho, e eu já imaginava que isso fosse acontecer, é que o nosso presidente, apesar de eu ter votado nele, ele não tem muito jogo de cintura e não é um sujeito altamente inteligente, altamente capacitado, todos nós sabemos disso. E ele poderia ter feito essa abordagem junto a Israel de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais diplomática, evitando romper com os países árabes. Porque esse rompimento era algo anunciado. E por que ele poderia evitar isso? Por vários motivos. Primeiro motivo, e talvez o mais importante, os países árabes, se não forem os maiores, são grandes compradores de matéria-prima de produto brasileiro, principalmente do agronegócio, que representa muitíssimo para a nossa balança comercial. E isso me afeta diretamente porque eu sou ligado ao agronegócio, eu sou agroprodutor, além de ser advogado. Então, é com todo respeito, de uma burrice tremenda esse tipo de atuação que o governo brasileiro tem feito de forma ostensiva, querendo deixar claro que tem um lado com o filho do presidente dizendo em Twitter que os árabes têm que se explodir. Quer dizer, é de uma burrice tremenda de pessoas radicais, completamente ignorantes e que não conseguem enxergar um palmo na frente. Graças a Deus que nós temos um Paulo Guedes da vida e temos um Sérgio Moro da vida. Esse é o ponto principal econômico, político ou geopolítico que eu gostaria de ter abordado, gostaria de abordar com vocês. Então, é muito claro para mim que se fosse uma pessoa mais habilidosa, teria feito uma aproximação muito boa com Israel, sem perder nenhum tipo de cliente do mundo árabe. Mas ele não tem capacidade, porque ele tem esse jeitão que falta um pouco de verniz. Essa é a verdade, falta um pouco de sofisticação no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de falar. Mas quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: mesmo com tudo isso, coisa que eu imaginei que poderia acontecer, eu continuo acreditando nesse governo e continuo dizendo que, mesmo com esse tipo de burrice que tem sido feita, Bolsonaro no governo é 1000 vezes melhor do que suportar o PT novamente. Então não estou arrependido do meu voto. Mas essa é uma explanação que eu fiz. Tomara que esse vídeo viralize e chegue até o pastor Silas, porque eu gostaria que ele ou concordasse comigo ou me desmentisse com fundamento, mas com fundamento histórico, com fundamento bíblico, e não com gritaria, como ele tem mania de fazer nos vídeos, com essa retórica que não traz dialética nenhuma. É uma retórica, na verdade, cai muito bem para os fiéis dele, que ele consegue arrebanhar, né? E comigo isso não vai acontecer. Então é isso que eu queria dizer. Grande abraço a vocês.